Oi pessoal, antes de mostrar a pecinha de hoje, eu já vou pedir para você se inscrever aqui no canal e ativar as notificações. Assim, sempre que tiver vídeo novo, você vai ficar sabendo. A peça da aula de hoje é uma bolsa de praia, uma bolsa bem grande, esse material diferenciado, e eu vou ensinar ela hoje para vocês. Aqui na descrição do vídeo você vai encontrar todas as medidas e os materiais que eu utilizei para fazer essa peça. Também vai encontrar minhas mídias sociais, o meu Instagram, a minha fanpage e o meu grupo do Facebook. É isso aí, vamos começar a aula? Você vai começar cortando dois pedaços. Aqui eu tô usando o linho Classic azul bebê, tá? Na medida de 50 por 5 centímetros, duas vezes. Você pode usar qualquer outro sintético, de preferência fundo em malha 0,8, espessura 0,8. Aqui eu tô usando esse daqui, ele tem o fundo com uma sarja aqui. Pode ser também o que é com nylon, não tem problema, pode ser qualquer um desses dois. O que eu fiz? Aqui no avesso dele, eu fiz uma marcação bem no centro, eu usei um giz aqui, no 2,5, dividi ele aqui bem no meinho. Eu vou pegar a minha cola de contato, eu já ensinei isso daqui no canal, mas eu vou ensinar de novo para quem é novo. Eu pego um tubinho de adoçante ou uma garrafinha, alguma coisa que você tenha, coloco a minha cola de contato dentro, venho com um pedacinho de tricoline, um retalho, coloco aqui na ponta e com um elástico eu dou algumas voltas aqui. Porque fica mais fácil para espalhar essa cola aqui no material. E eu vou espalhar a cola nessas duas tiras inteiras. Lembrando, sempre bom, se você estiver fazendo numa mesa ou na máquina, coloca alguma coisa embaixo para não sujar a sua máquina. Eu vou espalhar aqui a cola. Meu solvente já evaporou aqui. Agora o que eu vou fazer? Um viradinho de cada lado. Então, ó, a ponta do meu material vai encontrar com o risco que eu fiz aqui, ó. Eu vou fazer isso na extensão inteira dos dois lados. Primeiro eu faço esse lado, depois eu venho com o outro aqui também. Fiz esse lado inteiro, agora eu vou vir aqui com o outro lado e vou encontrar junto com essa dobrinha que eu fiz aqui, junto com o meio. Então, vai ficar assim. Vou fazer na extensão inteira. Fiz aqui na extensão inteira, então esse lado ficou com a emenda e esse lado ficou certinho. Aqui ou você bate com o martelo, ou eu tenho um rolinho, o pessoal usa para fazer biscuit, eu uso aqui para tirar alguma deformidade que ficou e já vincar bem essa tira. Vou fazer a mesma coisa aqui com a minha outra tirinha. Essas duas aqui eu vou reservar agora. Eu cortei um outro pedacinho do meu linho na medida de 7 por 3. Eu fiz um risco aqui no meio, já passei a cola de contato, vou fazer a mesma viradinha que eu fiz aqui naqueles outros dois pedaços. Ficou uma tirinha, vou também passar o meu rolo. Vou reservar ela também. Agora a gente vai preparar as duas alças. Eu cortei aqui no meu linho a medida de 65 por 12 centímetros, duas vezes. Fiz uma marcação no meio, igual eu fiz ali na outra tira, e agora eu vou passar a cola de contato nesse material todo, nos dois pedaços. O que eu vou fazer nessa tira? A mesma coisa que eu fiz na outra. Então, vou encontrar o meio aqui do meu material fazendo uma dobra. Ó, fazendo uma dobra na extensão inteira.
Fiz um lado, agora o outro lado vai encontrar aqui o meu meio também. Ficou assim, agora eu também vou passar o rolinho. Ou martelar, tá? Ó, aqui fica a emenda e aqui fica o lado sem nada. Eu já fiz aqui no meu outro pedaço a mesma coisa. Aqui agora, ou você passa a cola de contato de novo, ou põe um pedaço de fita dupla face. Eu vou colocar dupla face aqui, que é mais fácil, mais prático. Tá? Que é só pra segurar mesmo a hora que for costurar. Tem aqui um pedacinho de dupla face, vou soltar e vou dobrar esse material de novo no meio. Então, ele já tem a parte do meio aqui a emenda, aí é só dobrar e deixar os cantinhos bem, as laterais bem certinhas aqui. Aqui, se você quiser, pode martelar também, só pra dar uma segurada mais firme. Fica beiradinha com beiradinha aqui. Vou fazer a mesma coisa aqui no outro, na outra tira. Agora, com as minhas duas alças prontas, eu vou vir na máquina e vou passar uma costura em cada lateral. Então, ficaram as duas costuras, uma em cada lateral. Vou fazer a mesma coisa aqui na outra alça. Eu vou aproveitar aquele pedacinho pequenininho que eu fiz, também vou passar uma costurinha em cada lateral. Ficou assim. Nesse pedacinho aqui, eu já peguei uma meia argola aqui de 1,5 cm. Eu vou passar ele aqui e já vou fazer uma costurinha aqui na beiradinha pra prender. Ó, já ficou presinha aqui, fica mais fácil na hora de posicionar. Agora eu vou posicionar a minha alça e a minha outra tirinha aqui nas minhas duas partes, da frente e de trás. Então, o que eu cortei aqui, né? Na minha juta tricê, a medida de 50 por 25, duas vezes. Eu vou pegar aqui primeiro reservar e eu vou fazer algumas marcações. Primeiro eu vou achar aqui o meio na parte de cima. Então, dobra na metade, faz um piquezinho pequenininho aqui. Qual que vai ser a posição da minha alça? Primeiro eu tenho que posicionar ela, antes de posicionar a tira que vai em cima. Então, ó, daqui pra baixo eu vou marcar 7 centímetros e do meio para as laterais eu vou marcar 8 centímetros para cada lateral. Eu vou usar aqui uns pedaços de fita crepe para ficar mais fácil para vocês verem. Ó, então vamos lá. De cima para baixo, 7 centímetros. Então, aqui nos 7 centímetros, eu vou colocar um pouquinho pra cá. 7 centímetros. De um lado, do outro a mesma coisa. 7 centímetros. E do meio para um lado, 8 centímetros. Do meu pique pra cá, 8 centímetros. E aqui a mesma coisa, 8 centímetros. Então, o que significa? Que a minha alça, ela vai ficar posicionada bem aqui, tá vendo? No meu L. Então, ela ficou do meio para uma lateral 8 centímetros, do meio para outra lateral 8 centímetros. Coloquei ela. E de cima para baixo, 7 centímetros. E aqui depois, aquela tirinha que a gente deixou sem costurar nada, ela vai ir aqui por cima, tampando a nossa alça, já fazendo o acabamento. Então, aqui, o que eu vou fazer?
Eu vou colocar um pedacinho de dupla face na pontinha da minha alça, um pedacinho em cada ponta. Coloquei um pedacinho de dupla face em cada pontinha e vou colar ele aqui. E aqui. Eu vou vir aqui na máquina e vou passar uma costura aqui só para essa alça ficar fixa aqui e não sair do lugar, na posição que eu coloquei. Essa distância aqui que eu tô usando é de 16 centímetros, que eu acho que é uma distância que fica confortável para colocar o braço. Minha alça já tá colocada aqui. Se você estiver usando sintético, você pode riscar com a caneta de sintético. Como eu tô usando a juta aqui, eu não posso riscar ela. Vou tirar aqui as fitas crepes. Agora eu vou vir com a minha tirinha que vai cobrir todo esse acabamento. Aquela tirinha que a gente fez no começo, que não ficou com costura nenhuma. Ela fica posicionada a 6 centímetros do topo da bolsa para baixo. Então, eu vou colocar só algumas marcações guias aqui para eu não me perder, para não ficar torto também. Aqui na minha tirinha eu vou colocar um pedaço de dupla face aqui no meio, para ela já ficar na posição certa, tá? Aí tira aqui. Já vou posicionar ela nesses 6 centímetros para baixo. Vou ir na máquina agora, ó, e vou passar uma costurinha embaixo e uma em cima. Ela ficou assim. Então, ó, minha alça, além daquela costura que eu fiz, ela já tem uma outra costura aqui segurando. Dá uma reforçada. Vou tirar aqui minhas marcações. E eu vou fazer a mesma coisa na outra parte da juta, só que tem uma diferencinha. Então, essa daqui vai ser a nossa parte de trás, porque a parte da frente, ela tem a argolinha D aqui de um detalhe, tá? Então, essa daqui a gente reserva e vamos fazer de novo as mesmas marcações e prender a outra alça. Fazer a marcação dos 6 centímetros da minha tira. Vou pegar aqui a minha argola D e eu vou posicionar ela 3 centímetros depois da minha alça. Então, minha alça eu vou posicionar do lado direito, que eu acho que fica mais bonito. Se você quiser posicionar do lado esquerdo, pode posicionar. Então, 3 centímetros, aí eu vou vir aqui na mesma direção que terminou a minha alça, 3 centímetros pra lá, vou vir aqui e vou passar uma costurinha só pra segurar ela aí, que depois vai vir a minha tira de acabamento. Então, ó, ela ficou na mesma direção que termina a minha alça, 3 centímetros pra lá. Então, ela tem daqui pra baixo 6 centímetros, ficou a minha marcação, e aí eu vou colocar aqui a minha fita, que vai cobrir tudo. E aqui agora eu vou passar a costurinha em cima e embaixo. Ficou assim, vou tirar aqui as marcações. Eu tenho a minha parte da frente e a minha parte de trás. Sendo que a parte da frente, ela tem esse detalhe. Esse detalhe também é opcional. Se você não quiser, não precisa colocar. Agora, o que eu vou fazer? Eu peguei um pedaço do linho aqui. Eu cortei na medida de 50 por 36 centímetros. O
que eu vou fazer? Eu vou pegar uma das partes aqui e vou colocar direito com direito. Então, o meu lado bonito com o meu lado bonito. E vou emendar aqui a parte de baixo. Ó, vou passar uma costurinha com um pé de máquina. Se quiser, pode colocar uns clipes para não sair do lugar, mas é bem simples, direito com direito. Fiz só essa emenda, agora eu vou jogar o meu linho pra lá, vou vir aqui e vou rebater uma costurinha aqui no meu linho. Então, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou jogar toda essa parte da costura pra baixo e vou rebater aqui no meu linho. Então, ficou rebatido aqui. Ficou dessa forma. Então, ficou uma parte com a minha juta, o meu linho. Agora, eu vou pegar o meu outro pedaço, tá? Minha outra parte e vou colocar aqui direito, olhando para direito aqui na beirada. E vou emendar também. Aqui eu vou fazer a mesma coisa. Então, vou jogar para lá e vou rebater na parte do meu linho. Rebati aqui. Então, como que ficou a nossa peça? Ficou uma parte aqui com a juta, uma parte do linho e outra parte com a juta com a alça. Agora, a gente vai dobrar ela no meio. O que que é importante agora? A gente vai fechar as duas laterais. Esses dois tecidos se encontrarem e ficarem bem perfeitos, tá? Essas duas costuras. Então, você encaixa ela bem certinho aqui e pode colocar clipes, tá? Pra facilitar aqui e não sair do lugar, porque essa costura é fundamental que fique junto pra bolsa ficar bem bonita. E aí, então, eu vou clipar as duas laterais e vou passar uma costura fechando ela inteira a lateral, até em cima. Eu clipei as duas laterais, acertando bem a costura. Agora eu vou passar uma costura em cada lateral fechando, com um pé de máquina. Fechei essa lateral, agora eu vou fechar do outro lado. As duas laterais da bolsa estão fechadas, aqui é o fundo. Aqui agora eu vou fazer uma caixinha de leite em cada lateral. E essa caixinha de leite, como que eu vou calcular ela? Ó, eu vou marcar da beirada, tá? Da minha dobra aqui que ficou no fundo pra cima 6 centímetros e da costura pra dentro 6 centímetros. Então, é uma caixinha de leite de 6 centímetros. Eu vou marcar aqui. E eu vou cortar, vou fazer a marcação aqui do outro lado, depois já corto tudo de uma vez. Então, ficaram os dois quadradinhos. Eu gosto de cortar e depois costurar. Cortar aqui. Se você preferir uma bolsa com fundo maior, é só você aumentar essa caixa de leite. Pode fazer com 7 centímetros, eu acho que com 6 vai ficar bem legal. Aqui, o que que eu costumo fazer? Eu bato uma costurinha aqui onde eu cortei, pra ficar com um retrocesso, porque como o retrocesso ficou aqui na ponta, aqui ficou uma costura mais fragilizada. Então, eu vou vir na máquina e vou passar um retrocesso em cada lado. E agora, vamos à caixinha de leite. Então, como que é que faz? É só você abrir e juntar as pontinhas. Então, ó, eu vou abrir, se quiser pode enfiar a mão lá por dentro, deixa essa parte reta, tá? E passa uma costura aqui fechando com um pé de máquina. Costura reta aqui com um pé de máquina. No outro lado aqui, também vou fazer a mesma coisa. Então, abre e costura.
E aqui, ó, eu abri, pra não ficar tudo pra um lado só, eu abri a costurinha, que aí fica menos grosso, tá? Bom, agora essa parte a gente vai reservar. Agora vamos fazer a parte do zíper. Então, o que que eu cortei aqui? 2 vezes no meu forro, eu tô usando o bagum aqui de forro e vou usar o linho aqui também. Então, o que que eu cortei aqui? Na medida de 50 por 6 centímetros. 2 vezes no meu bagum e 2 vezes no meu linho. E um pedaço de uns 55 centímetros de zíper e um cursor. Aqui eu fiz uma marcação aqui no meu linho, ó, dessa beiradinha pra cá 3 centímetros, dessa beiradinha pra lá 3 centímetros. E fiz um risco na diagonal, nas duas pontas, na mesma direção. Então, ó, as duas estão na mesma direção o corte que eu vou fazer. Fiz em todos os pedaços, inclusive no bagum. Aí eu vou vir aqui e vou tirar fora essa pontinha que ficou demarcada. Tanto do forro quanto do linho. Nas duas pontinhas. Aqui tirei uma, vou tirar da outra. Todas com a mesma marcação de 3 centímetros. Eu fiquei aqui com os meus 2 baguns já cortadinho e com os meus 2 linhos também cortados. O que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui um pedaço de linho, no lado que ficou cortadinho, vou vir com o meu zíper, colocar direito do meu zíper com direito do meu linho. Então, o lado da remalheira olhando para o meu linho, vou colocar aqui. E vou pegar um pedaço do meu forro também e vou colocar no mesmo sentido. Então, cortinho com cortinho, ó. Meu corte tá aqui, o lado do corte fica pra cima. E vou passar uma costura aqui, prendendo tudo isso. Uma costura próxima à remalheira aqui. Se quiser, pode clipar, se achar mais fácil, ou pode ir direto na máquina e passar essa costura. Ficou assim. Vou jogar o meu linho pra lá, desvirar tudo aqui e rebater. Então, vai ficar o meu forrinho e o meu linho pra cá e vou passar uma costura rebatendo aqui. Rebati aqui e o meu forro já ficou presinho, tudo certo. Agora eu vou prender o outro lado. Então, vou fazer a mesma coisa, colocar aqui direito do meu material com direito do meu zíper. E o meu forro eu vou colocar aqui atrás, bagum olhando para bagum, direito com direito também. E vou passar uma costurinha aqui próxima à remalheira. Agora eu vou puxar os dois pro lado e rebater a costura. A parte do zíper, então, tá quase pronta, só falta aqui passar o cursor. Meu cursor já tá aqui, e com o cursor, agora eu vou fechar aqui a lateral dessa minha parte do zíper. Então, eu vou juntar linho com linho para um lado e forro com forro para o outro. E vou fazer o quê? Vou vir na máquina e passar uma costurinha com um pé de máquina. Então, eu vou passar aqui, vir na diagonal, passar por cima do zíper e passar aqui no meu forro. Então, eu costurei aqui, vim na diagonal, costurei em cima do zíper, subi e terminei aqui. Aqui já pode cortar o excesso de zíper e queimar. E aqui no outro lado eu vou fazer a mesma coisa. Então, linho para um lado, meu forro para o outro e vou costurar. Fiz a costurinha desse lado, vou cortar também meu excesso de zíper.
que eu vou fazer agora? Então, ficou cada um pro seu ladinho. Eu vou jogar o meu linho por cima do meu bagum. Aqui. Meu linho aqui, já dá pra ver, ó, o cantinho ele fica bem certinho. Aqui na outra ponta também, vou jogar o meu linho. E vou vir aqui e vou passar uma costurinha prendendo esse meu forro no meu linho aqui, pra não sair nada do lugar. Só uma costurinha mesmo pra prender o forro, ele não ficar saindo do lugar. Vou pegar a minha bolsa e vou colocar esse meu canalzinho do zíper aqui e já prender ele. Direito do meu linho com o direito aqui da minha juta. E o importante aqui, o que que é? Prender bem os cantinhos. Então, para facilitar, eu vou colocar alguns clipes pro canto ficar bem certo. Gosto de prender os dois cantinhos primeiro e depois vim prendendo o resto. Aqui, ó, a alça tem que ir lá pra dentro. A gente não pode costurar a alça. Então, eu vou clipar aqui todo esse meu zíper aqui na volta inteira da bolsa. Clipei toda a volta. Agora eu vou vir na máquina e vou passar uma costura bem na beiradinha, prendendo só esse meu canalzinho do zíper aqui na minha bolsa. Costurei a volta toda, aqui é o lado do meu bagum, ficou pra fora. Agora eu vou já abrir ela. Pode abrir. Ó, lembrando que a alça ficou lá pra dentro, hein? Ó, essa parte aqui já tá finalizada, agora a gente vai fazer o forro. Então, o meu forro, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer 3 bolsinhos. Eu cortei aqui na medida de 12 por 37, 2 vezes no meu bagum. E na medida de 19 por 30, uma vez. O que que eu vou fazer aqui? Eu vou dobrar ao meio o meu bagum aqui, direito com direito. Vou passar uma costura fechando todo ele, deixando aqui uns 3 dedinhos para desvirar. Esse aqui, como que eu vou fazer? Dobrar também no meio e fazer a mesma coisa. E deixar um espaço aqui para desvirar também, nos 3 pedaços. Fiz os 3 aqui, vou cortar as quininhas para não ficar aquele acúmulo de material. E vou desvirar aqui todos eles. Vou empurrar os cantinhos aqui com uma agulha de tricô para não correr o risco de furar a pontinha aqui do bagum. Então, ficou assim. Vou desvirar os outros e já mostro aqui pra vocês como vai ficar. Desvirei meus 3 bolsos. Eu vou vir aqui na parte que ficou a dobra, tá? Não na parte que ficou aberto. E vou passar uma costurinha só pra ficar um detalhe mesmo. É uma costura opcional, é um pespontinho pra ficar bonitinho. Em todas as partes superiores, tá? Nos 2 menores também. Ficou assim. Esse, o menor, e o outro menor a mesma coisa. Meus 3 bolsinhos, então, estão prontos. Agora eu vou posicionar eles no meu forro. Para fazer o forro, eu cortei aqui 2 vezes no meu bagum a medida de 50 por 42. 50 que é a largura da minha bolsa. Então, eu vou pegar vou posicionar primeiro o bolso maior.
Esse daqui é o bolso maior, então a parte que tem a minha costurinha vai ficar pra cima. Aqui eu vou fazer uma costura nas duas laterais e embaixo, e aí já vai fechar a abertura aqui por onde eu desvirei. Eu vou posicionar ele no centro e de cima pra baixo eu vou deixar 10 centímetros de cima pra baixo. Então, ó, virado aí pra vocês. Aqui é a parte que eu fiz o acabamento, que é onde vai entrar as coisas. Então, vou deixar 10 centímetros e vou colocar ele aqui. E bem no centro. Eu vou na máquina e vou passar uma costura aqui na lateral, no fundo e na outra lateral. Então, aqui já ficou o meu bolso de um dos lados aqui do meu forro. Esse eu vou reservar. Vou pegar aqui o meu outro forro, tá? Com a mesma medida, de 50 por 42. E vou colocar agora os meus dois bolsinhos, tá? Então, a medida deles de cima para baixo, eu vou deixar a mesma coisa, os mesmos 10 centímetros, tá? Vou até colocar aqui uma fita crepe, só pra ficar mais fácil de visualizar. E aqui também 10 centímetros. A lateral para dentro, eu vou deixar 12 centímetros de cada lado. Esse vai ficar aqui e esse vai ficar aqui. E eu vou costurar a lateral e a parte de baixo aqui, igual eu fiz no outro. Coloquei um dos bolsos aqui, já vou tirar a minha marcação. A fita crepe eu só coloco mesmo pra saber a posição certinha. E o meu outro bolso vai aqui, lembrando com a barrinha que a gente fez pra cima. Então, ficaram os dois bolsos aqui. Esses bolsos aqui é bom pra guardar o celular, tá? Ele ficou com 10 centímetros de abertura. Essa parte de bolso é tudo opcional, você coloca quantos bolsos você quiser e da forma que você quiser. Agora, o que eu vou fazer? Vou juntar os dois baguns. Então, ó, um olhando pro outro, com as duas aberturas aqui pra cima, tá? Não vai pôr um de ponta cabeça. Vou unir bem certinho e vou fechar as duas laterais. E vou fechar aqui um pouco e deixar uma abertura bem grande para desvirar no fundo, tá? Deixa uma abertura bem grande mesmo, que é para facilitar a hora que for desvirar. Então, eu fechei aqui as duas laterais, o fundo fechei só uma parte, deixei uma boa parte aberta. Aqui eu vou fazer a marcação da caixinha de leite, que era de 6 centímetros, eu tenho que fazer a mesma marcação. Então, a marcação é da costura pra dentro, 6 centímetros. Aqui é a mesma coisa, da costura pra dentro, 6 centímetros. Vou cortar. Aqui eu vou fazer aquele reforço da costura onde eu cortei e depois vou fazer a caixinha de leite. Fiz o reforço e vou fazer igual eu fiz lá na parte principal. Então, eu vou só abrir. Aqui fica até mais fácil porque você junta as duas emendas e passa uma costura com um pé de máquina. Ficou assim. Aqui no outro lado também vou fazer a mesma coisa. Abriu, juntou as emendas e passou uma costura. Terminei de fazer as caixinhas de leite. Agora tem que desvirar o forro. Colocar ele com o lado certo para fora. Aqui eu vou pegar, então, a minha outra parte, a parte principal, e você define qual bolso você quer na frente. Se você quer os dois, ou se você quer um, ou se você fizer diferente também, você que sabe. A parte da frente da minha bolsa é a parte que tem aquele penduricalho. Eu terei o bolso sozinho na frente, então ele vai ficar virado pro lado que tem o meu penduricalho. Meu penduricalho tá aqui, então ele vai ficar no mesmo lado do penduricalho.
E eu vou entrar com esse forro dentro da minha bolsa, tá? Meu zíper tá aberto, então eu vou entrar com ele aqui dentro e vou clipar toda a boca aqui, ó. O meu forro com a minha bolsa. Importante começar aqui primeiro nas costurinhas para ficar certinho. Então, eu clipei aqui a boca inteira da minha bolsa. Eu vou vir na máquina e vou passar uma costura agora com um pé de máquina. Terminei aqui a costura, então, ó, ficou presinho meu forro na minha bolsa. Agora eu vou desvirar ela. Ó, vou puxar aqui o meu forro primeiro pra fora. E aí eu vou enfiar minha mão lá no fundo e puxar a bolsa e desvirar. Agora eu já vou fechar o meu fundo. Então eu só ajeito tudo aqui, faço uma dobrinha de cada lado do bagum pra dentro e passo uma costura aqui na máquina. Se quiser, pode colocar alguns clipes aqui, mas é só fazer isso mesmo. Dobra uma beiradinha do bagum, vai na máquina e passa uma costura. Passei uma costura aqui fechando o meu fundo. Agora eu vou jogar o meu forro pra dentro da bolsa. Por aqui, ó, fica tudo escondidinho, tá? Não aparece nenhuma costura aqui do nosso acabamento do zíper. Aqui eu vou ajeitar tudo bem certinho, ó. Vou jogar o meu zíper pra dentro, vou acertar, jogo aqui pra dentro e eu gosto de colocar alguns clips pra segurar, porque eu vou ter que passar uma costura aqui rebatendo. Então, eu coloco alguns clipes, ó, eu vou só ajeitando e colocando os clipes. Então, agora eu vou na máquina e vou passar uma costurinha aqui, porque aí já vai fazer com que essa minha parte do zíper fique pra dentro da bolsa mesmo. Atenção aqui aos cantinhos, tá? Porque é onde tem mais costura, mais material, passa devagar na máquina para não correr o risco de quebrar a agulha. Fiz a costura aqui toda na volta, ó, a parte de dentro como ficou e aqui a parte de fora. Agora eu vou dar uma ajeitadinha nela. Essa bolsa está prontíssima. Então, essa foi a nossa aulinha de hoje. Eu espero que você tenha gostado. E se você gostou, não esquece de deixar o seu joinha nesse vídeo e se inscrever aqui no canal.